bem-vindo ou muito bem-vinda ao Esquemaria. A gente vai fazer uma live hoje sobre como estudar para a auditoria do Tribunal de Contas da União. Esse concurso que paga aí em torno de R$32 mil no final de carreira em 6 anos e meio, não é nada mal, e é um dos concursos que é meio da área administrativa, assim, né, você não precisa de diploma específico e tal, e geralmente vem com muitas vagas, né, para ser um concurso com uma remuneração tão boa assim, né, se você considerar aí 20 vagas, já é muita vaga para um concurso de R$32 mil, final de carreira. Então a gente tem que cuidar direitinho dele, e para cuidar direitinho dele eu trouxe aqui algumas coisas, alguns detalhes que podem te ajudar na hora de estudar para o TCU, para a auditoria especificamente. Vamos lá, algumas coisas sobre esse concurso, tá? Primeiro, nota de corte em relação ao total são 200 pontos e nós temos uma nota de corte em torno de 134 pontos. Por que eu digo 134? Na verdade, a nota de corte de 2015, que foi o último concurso, foi de 130. Isso mesmo, foi 130. Então, nota de corte 130 em 200. Aí você fala, pô, 130 em 200 é viável, né? É possível, com certeza é viável, é possível. E aí você só tem que definir qual vai ser a sua estratégia para você conseguir tirar essa pontuação. E aí eu coloco um pouco acima, né, uma nota de corte um pouco acima, porque aí a tendência sempre é aumentar um pouco, né, inclusive em relação ao número de vagas. Se o número de vagas diminuiu, então a gente tem que considerar aí um pouquinho mais, né, se diminuiu não, vai diminuir, porque vão ser 20 vagas, dizem, né, vão ser 20 vagas aí, então a gente tem que trabalhar em cima disso. Beleza, nota de corte então 134. 134 é o que você tem que tirar na sua prova de auditoria do TCU para ter chance de ser auditor, né? Porque ainda tem a parte de discursiva que você tem que ir muito bem também, mas aí é outro caminho, outra história. Estou falando aqui da parte objetiva da prova, que é muito importante para você nesse momento, certo? 134 pontos, e aí aqui existem alguns cenários, tá? Existem alguns cenários para você tirar esses 134 pontos. São 200 no total. E a banca é CESP, então uma certa anula, ou uma errada anula uma certa, né? Então a gente sempre tem que considerar os cenários quando a banca é Sebrasp. E a banca Sebrasp é o que eu mais gosto de falar aqui dentro do Esquemaria, beleza? Só para você se ligar aí, eu já sou do TCU, eu não sou auditora, eu sou técnica lá, só que eu já estudei bastante esse concurso aqui, então eu sei o que você tem que fazer para chegar lá. Carol, você quer chegar? Não, não quero. Eu tenho outros planos que não são estar na carreira pública, mas eu sei bastante sobre esse concurso, por isso que eu quero te ajudar também a chegar lá, se ele for o seu plano, se ele for o seu objetivo, se ele fizer sentido para você, ok? Ok. Cenários possíveis de questões certas em branco ou erradas, ok? Primeiro cenário, você tirar 134, nossa, essa canetinha tá ruim, 134 é o primeiro cenário. Nesse caso aqui, para deixar acertar 134 e deixar de errar, né, nenhuma questão, significa que você fez 134 questões, então você deixou muita questão em branco aqui nesse primeiro cenário, tá? Para deixar 134 dá 66, né, em branco. 66 em branco. Vamos somar? 134 mais 66, 200 questões. Nesse primeiro cenário você passaria no concurso? Sim. Você tiraria o 134? Sim. Por quê? 134 menos 0, porque o CESP você só considera as erradas, né? Só diminui das erradas. 134 menos 0 dá 134. Beleza até aqui? Primeiro cenário. Você sabe que quem já viu o meu vídeo lá dentro do ritmo de estudos, né? Dentro do meu curso de técnicas de estudos, quem já viu o vídeo de nota de corte sabe do que eu estou falando aqui, né? Sempre você tira do certo para o errado. Nunca considere o branco. Ok? O branco você só considera para somar o total de questões mesmo. Vamos lá. Segundo cenário, eu vou colocar aqui que você errou 20 questões. Que tal? Pode ser? O que você acha? Não, vamos começar pelas brancas.
ao invés de deixar 66 questões em branco, você deixou 36. Isso significa que você fez, no total, 200 questões menos 36 que você deixou em branco. Concorda comigo? 200 menos 36, vamos fazer 200 menos 40, dá quanto? 160. Mais 4, 164. Só que você não acertou 164 questões, você fez 164 questões. E você teria que tirar ali 134, né? Então, 164 menos 30. É isso mesmo? 164 menos 30. Não, 164 menos 15, é isso. 164 menos 15 dá 154, 149. Então, você acertou 149. Deixou 36 em branco, então 149 mais 36 dá 185, não é isso? 150 mais 35, 185. Isso significa que você errou 15 questões. É um cenário bacana aqui, hein? Olha só. Deixa eu trazer mais para baixo um pouco, né? O que você fez aqui? Acertou 149 questões, mas errou 15 questões e deixou 36 em branco. Ignora as 36, 149 menos 15 dá 134, justamente. Sua nota de corte é um cenário ideal também. Esse cenário é bom, esse cenário é bom. Só que esse primeiro cenário, veja bem, ele é menos certo de acontecer. Porque em 200 questões você errar zero, aliás, em 134 questões você errar zero, cara, é muito difícil, sabe? O CESP, ele às vezes sacaneia, né? O CESP não, como qualquer outra banca, né? Questões muito objetivas, assim, muitas vezes ela tem dois lados, né? Então, pode acontecer de você errar, mesmo você tendo certeza de que aquela questão era certa ou de que aquela questão era errada, tá? Então, pode acontecer. Por isso que eu não gosto muito desse primeiro cenário, de deixar muita questão em branco. E deixar muita questão em branco, né? Ficar ali na margem, ó, você não está dando chance nenhuma de você errar a questão. Isso é muito difícil de acontecer numa banca como o CESP, especialmente no concurso. Olha só, olha o tanto de matérias que existem nesse concurso, né? Especialmente num concurso como esse. Então, esse primeiro cenário não é legal. O segundo cenário é mais legal, né? Mais divertidinho. Você deixou 36 questões em branco, você tem uma margem menor para deixar questões em branco, mas você tem uma margem maior para errar questões. E terceiro cenário, você fez todas as questões, você fez as 200 questões, só que no máximo você pode errar e aí você tem que vir com a matemática também. Você tem que tirar 134, lembra? Certos menos errados é igual a 134. Digamos que você coloque 170, você errou 30, então fica 140, né? Não está ruim nesse caso. Vamos considerar um pouco mais, um pouco menos. 168, você errou 32 questões. 167, pronto, 167. 67. Isso significa que você errou. Se você chutou não, né? Se você marcou todas as questões, você deixou zero em branco. 200 menos 167 dá 33. Tá aí, 167 menos 30, 137. Menos 3, 134. É isso, pronto. Nesse cenário aqui, você também tirou 134. Só que nesse terceiro cenário, você foi mais ousado, né? Você foi lá e marcou todas as questões, mesmo não estando certo em relação a algumas questões. Não deixou nenhuma questão em branco. No máximo, nesse cenário, você pode errar 33 questões, mas você tem que acertar, você tem que deixar 0 questões em branco, né? E isso é um pouco mais difícil de acontecer, mas é um bom cenário também, tá? Os dois cenários que eu ficaria, esse aqui eu jamais faria. Jamais faria, porque realmente é muito difícil você errar, deixar de errar uma questão em 134 do CESP.
Muita gente ficaria nesse cenário aqui, eu acho um cenário legal, assim, ele é um cenário bem conservador, mas é um cenário bom, né? Porque você pode deixar muita questão em branco, muita questão que você não sabe, você pode deixar para lá, e você pode errar até um número razoável de questões. Não um número muito grande, né? 15 questões em 200 não é um número muito grande, é mais propenso você errar mais do que isso, né? Numa prova complexa como essa, mas isso aí vai da estratégia de cada um. Eu ficaria na última estratégia, não estou falando para você ficar nessa, você tem que decidir entre essas duas aqui, fazendo simulados, certo? Faça simulados, veja qual seria a melhor opção para você, e aí escolha essa opção e vá para ela, use essa estratégia durante o seu concurso ou durante os seus estudos como um todo. Vamos aqui para a parte das matérias, olha só. Tem muita matéria esse concurso, muita matéria. E você tem que se ligar para as matérias que têm mais peso nesse caso. Olha só, são 13 matérias de conhecimentos básicos e 7 matérias de conhecimentos específicos. Só aí já dá para ver que todas as matérias de conhecimentos específicos vão ter um peso muito maior do que as matérias de conhecimentos básicos. Por quê? Porque são 100 questões de conhecimentos específicos e 100 questões de conhecimentos básicos. E aqui você vai dividir por mais matérias, aqui você vai dividir por menos matérias. Significa, então, que cada matéria dos conhecimentos específicos vale mais. Então, você vai ter que estudar um pouco mais essas matérias de conhecimentos específicos, que nesse caso são economia, contabilidade geral, a análise das demonstrações contábeis, contabilidade de custos, contabilidade pública, AFO, administração pública. Vou falar um pouco aqui sobre essas matérias. Primeiro, as matérias que não caem geralmente nos outros concursos, né? Economia é muito difícil cair em concurso público, que não seja do CESP, ou que não seja do TCU. Contabilidade geral também, a não ser esses concursos para contábeis mesmo, ou então para área para área fiscal, né? Se for área fiscal também, se for receita, né? Concurso da receita vai cair contabilidade também. Mas para os concursos administrativos como um todo, essas matérias não caem, né? Análise das demonstrações contábeis, mesma coisa. Contabilidade de custos, mesma coisa. Contabilidade pública, mesma coisa. Porém, contabilidade pública, ela pega muita base em administração financeira e orçamentária. E a administração financeira e orçamentária cai em muitos concursos. Por isso que essa matéria aqui, AFO, é muito legal você estar muito bem nela, tá? Inclusive, eu sou professora de AFO, não é porque eu sou professora de AFO que eu estou falando isso. Essa é a verdade, os números não mentem. São 15 questões de AFO, muita questão, né? Perto, você olha aqui, ó, inglês, raciocínio analítico, até controle externo tem menos questões do que administração financeira e orçamentária. E CPU, contabilidade pública, se baseia muito em AFO. Então, a maioria dessas questões de CPU você acertaria só por saber muita coisa de AFO, tá certo? Então, realmente é uma matéria de peso gigante aqui nessa prova. E a administração pública também cai em muita prova. Então, dessas de conhecimentos específicos, as que caem bastante em outras provas são AFO e administração pública, o que significa que você tem muita coisa a estudar aqui em si. As matérias de contabilidade, elas não são matérias simples, mas elas são matérias que você tem que matar, porque, cara, são 43 pontos só de contabilidade, né? Em 200 pontos, isso é importante, você tem que estudar. Economia é uma matéria simples, sabe? Você consegue matar a economia estudando ali a teoria, né? Não é a mesma coisa de APO, por exemplo. A administração pública é uma matéria fácil? É uma matéria simples de entender? Com certeza. Só que é uma matéria mega extensa. Tá? Economia, o CESP, ele vai te dizer mais ou menos o que ele gosta de cobrar. Se você fizer as outras provas, se você estudar direitinho ali o seu material em PDF. O que acontece aqui? Essas matérias, tirando todas as contabilidades, essas matérias são muito estudáveis por esquemas visuais. Por que eu digo tirando as contabilidades? Porque as contabilidades, elas têm muita demonstraçãozinha, sabe? Muita coisa que você tem que saber.
E essas coisas que você tem que saber, você tem que ir mesmo por fórmulas, às vezes, né? Então, assim, fica mais fácil você estudar as fórmulas e entender, você compreender essas fórmulas. É a mesma coisa que eu vou falar aqui sobre matemática financeira, nos conhecimentos básicos. Matemática financeira é uma matéria que, se você estudar, você vai gabaritar na hora da sua prova. Porque, especialmente para o CESP, às vezes o próprio enunciado mostra qual é a resposta da questão no final das contas, sabe? Se você souber direitinho ali matemática financeira, entender toda a parte teórica, né? Se você entender ali, eu tenho que entender, como fala, eu tenho que entender os juros compostos. Pô, vai entender juros compostos, não é tão complicado assim, sabe? Só basta entender mesmo o que vem na matemática. Matemática é basicamente entender. É muito mais, eu acho muito mais fácil você acertar as questões de matemática, as questões que exigem cálculo, porque não tem pra onde fugir, sabe? Não tem muita... basta você saber fazer o cálculo e tudo mais. Em uma matéria como a administração pública, apesar de as questões serem mais fáceis de serem compreendidas, né, você compreender muito mais rápido a teoria, é uma matéria muito extensa. Não é que nem matemática financeira, sabe? Você tem que estudar muito para acertar 13 questões de administração pública. Não pensa nesse tipo de coisa. Estatística, mesma coisa de matemática financeira, né? Só que estatística ainda eu acho que é ainda mais fácil. Você tem que aprender um pouco ali de moda e não sei o que. É simples, é uma matéria simples. Só que é uma matéria com um pezinho tão ínfimo, né? 5 pontinhos só, enfim. Tem que pensar aí o quanto você vai gastar da sua energia para cada tipo de matéria, né? Se você vai gastar muita energia para uma matéria que vai te dar só 5 pontos, talvez não seja bom estudar muito a fundo essa matéria, né? Estuda só o básico dela, tenta acertar aí umas 2 ou 3 questões para você poder usar essas questões em branco aqui nessas matérias de menos importância. Vamos lá, o que mais? Vamos falar um pouco dos conhecimentos básicos. Eu falei bastante sobre conhecimentos específicos, né? As 2 matérias que caem nos outros concursos são essas 2 aqui. Isso significa que você tem que estudar bastante essas outras para o TCU especificamente. Agora, nos conhecimentos básicos, isso já não acontece tanto, né? As matérias que geralmente não caem nos outros concursos, são raciocínio analítico, que não é raciocínio lógico, é diferente o raciocínio que tem aqui nessa prova do TCU para as outras provas de raciocínio lógico. É uma pena, né? Porque aí daria para você aproveitar para outros concursos essa matéria de raciocínio lógico, se você não passasse no TCU. Mas não é o caso, é uma matéria totalmente diferente, né? Meio chatinha até, mas e ela vale só 5 pontos, enfim, né? Às vezes compensa só você dar uma lida mesmo nos PDFs, fazer algumas questões e não entrar tanto nessa matéria. Agora, as demais, olha só. Matemática financeira não cai também em muitos concursos, antigamente caía bastante, hoje em dia cai menos. E estatística também não cai em muitos concursos, TI também não cai em muitos concursos. A auditoria governamental cai em auditoria do TCU, basicamente, né? Ou então dos tribunais de contas que tem por aí, né? De estados ou dos municípios. Vamos lá, agora as demais matérias, controle externo também, desculpa, tá? Controle externo, mesma coisa de auditoria governamental. Eu vou até marcar aqui as que são muito específicas desse concurso do TCU, aqui dos conhecimentos básicos. Tá aí. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 matérias, né? 6 de 13. É menos do que até, assim, em comparação, né? Do que nos conhecimentos específicos, que a maioria das matérias cai pouco nos outros concursos públicos como um todo. Agora, quais são as matérias que caem? Inglês também. Inglês é meio difícil de cair. Inglês é mais matéria de vestibular, né? Mas, enfim, eles jogam essas 5 questões aí pra ver se a gente sabe inglês. Eu acho muito ruim cobrar inglês em concurso público. Eu acho muito mal feito, sabe? As provas são muito mal feitas, mas enfim. Quais são as matérias, então, que você vai ter nos outros concursos públicos, geralmente? Português, direito constitucional sempre, né? Direito administrativo também.
Direito civil, direito penal, direito processual penal, quem vem da área policial ganha aqui essas 3 matérias, tá? Eu, por exemplo, nunca tive que estudar essas 3 matérias. Por quê? Porque não caiu nos concursos que eu fiz. Os concursos que eu fazia eram concursos mais voltados para a área administrativa. E aí, então, quem vem lá, ali da polícia, né, acaba se dando bem aqui em civil, processual civil e penal, porque isso aí já é matéria dada em concurso de polícia. E do jeito que eles cobram na auditoria TCU, né, o conteúdo é bem menor do que o conteúdo que se cobra nas outras provas de polícia. Por isso que se você, e também de advogados, né, então, se você tiver essas 3 matérias aí, parabéns para você, você já está à frente de muita gente. São 7 pontos para cada matéria dessa, no total 21 pontos. Não é pontuação para se jogar fora num concurso como esse. Auditoria governamental, 10 matérias, ou 10 questões. Auditoria governamental, apesar de ter 10 questões, né, apesar de ser pouco, assim, 200, é uma matéria muito importante para você fazer a sua prova discursiva. Quais são as matérias importantes para a prova discursiva aqui? Administração pública, AFO, auditoria governamental, controle externo. Essas são as matérias mais importantes do concurso de auditor do TCU, se você pretende assim focar realmente ali nas questões discursivas. Você tem que saber bem essas matérias, porque eles vão perguntar coisas sobre essas matérias, com certeza, tá? Com certeza. Ah, Carol, mas eles não perguntaram sobre a AFO, mas vão perguntar sobre a AFO. Se não perguntarem sobre a AFO, vão perguntar sobre a AFO. Ah, Carol, eles não perguntaram sobre controle externo, vão perguntar então sobre auditoria governamental, pode ter certeza. Essas são as 4 matérias realmente importantes para as discursivas. Você tem que estar bem nelas para fazer uma boa discursiva, entendeu? Porque você não pode zerar, você não pode tirar 0 na sua discursiva de uma prova como essa de auditor do TCU, certo? Ok. O que mais? Estratégia de pontuação. Veja bem, agora é que vem a coisa bonita, né? Aqui, em conhecimentos básicos, a gente tem 100 questões, em conhecimentos específicos, a gente também tem 100 questões. O que você me diz? É melhor você estudar com aprofundamento maior as matérias que têm mais questões ou as que têm menos questões? As que têm menos questões, ou as que têm mais questões, certo? Você estuda com mais profundidade as matérias que têm mais questões. Isso aí já é o básico, né, da estratégia de estudos para concurso. Isso significa o seguinte: essas matérias aqui que você não sabe e que não caem em outros concursos, elas são as matérias que vão ser o seu diferencial em relação às pessoas que não estudam a médio prazo. Você está estudando aqui esse ano, o concurso pode sair no final do ano, ou então no início do ano que vem, enfim. Pode acontecer alguma coisa assim? Pode. Você pode ter que esperar mais? Pode ter que esperar mais. Só que se você estudar com foco nessas matérias aqui que as outras pessoas não pegam, isso significa que você vai estar à frente dessas pessoas meses, né? Meses de estudos à frente dessas pessoas. E aí você tem que decidir, né? Será que uma remuneração de R$32 mil vale a pena nesse caso aqui? Eu acho que vale a pena pra caramba. Acho que vale a pena pra caramba. Eu já vale a pena pra caramba a minha remuneração. Imagina uma remuneração de 32 mil. Então, é um concurso que, se você focar, certamente você vai estar entre os aprovados e você vai estar entre os aprovados em um dos melhores órgãos públicos que existem por aí. Por isso que é legal você focar só nesse concurso, se for o caso de você fazê-lo, né? E aí você dá uma olhadinha, fica aqui, ó, fazendo um ciclo de estudos, especialmente nessas 5 matérias que vão ser o seu diferencial em relação ao da sua concorrência, em relação ao que a sua concorrência estuda. Controle externo e auditoria governamental também, especialmente porque são questões, tem muitas questões, né, 10 para cada, mas especialmente porque as discursivas vão estar aqui nessas duas principalmente, certo? O que mais? Eu acho que é isso, acho que eu falei basicamente, sim, em relação à nota de corte, né? Olha só, se você
eu não sei como é que é o seu nível de inglês, mas mesmo para pessoas que têm um inglês bom, as questões de inglês, de provas de concurso, elas são muito específicas. Para auditoria, então, o pessoal gosta de, né, colocar mais pomposidade ainda. Eu não estudaria inglês se eu não soubesse inglês. Em primeiro lugar, não estudaria inglês para concursos públicos se eu não soubesse inglês. Por quê? 5 questões em 200, sendo que eu posso deixar um bocado de questão em branco, eu deixaria as 5 em branco. Porque estudar inglês demanda tempo, tá? Então, se você não sabe inglês, nem estuda. Raciocínio analítico eu estudaria? Com certeza. Com certeza, porque é uma matéria, apesar de ser uma matéria chatinha, é uma matéria que dá para você acertar questões só por saber algumas coisas, alguns conceitos. Então, eu iria lá e estudaria raciocínio analítico, deixaria um pouquinho do meu ciclo de estudo para ele, sim. Isso eu estou falando das matérias de menor peso aqui, porque as matérias de maior peso é meio claro que você tem que estudar, né? Meio óbvio que você tem que estudar. Direito constitucional e direito administrativo eu estudaria sem dúvida, até porque são matérias que caem em outros concursos públicos, dá para você aproveitar. Português, se você não tiver bem em português, estuda, né? É a matéria básica em qualquer concurso público, você tem que estar bem nessa matéria. Aliás, é a primeira matéria que você tem que estar bem. Penal, civil e processual civil eu estudaria também, porque cai em outros concursos, especialmente concurso de polícia, e como tem muito concurso de polícia ultimamente, né, não seria nada ruim você já ter uma base aí para essas matérias, por isso que eu estudaria. Auditoria governamental eu estudaria por causa das discursivas. TI. Inventaram de enfurnar essa matéria aí no meio do último concurso, como se já não bastasse que a gente tenha 1 milhão de matérias, né, ainda enfiam mais uma aí chamada tecnologia da informação. Porque, assim, algumas tendências dos órgãos, às vezes, vêm nos editais, né? E a tendência lá no TCU é que a gente estaria precisando de gente boa em TI. Só que eu achei a maior baboseira colocar TI aqui nesse concurso, porque na época que eles fizeram essa prova, eles fizeram também para auditor na área de TI. Então, para que isso, né? Para que a pessoa saber todas as outras matérias e saber TI, sendo que a pessoa não vai atuar na área de tecnologia da informação lá dentro do tribunal. Enfim, teve a matéria. Se eu tivesse com pouco tempo, eu não estudaria essa matéria, né? Mas se eu já soubesse as outras matérias, se eu já tivesse visto as outras matérias, fechado o edital, né? Estudado a longo tempo, a médio prazo, na verdade, se eu tivesse estudado a médio prazo, né? Uns 5, 6 meses antes de sair o edital, aí sim, aí eu iria atrás de TI, mas de última hora, não, eu deixaria para lá, mesmo sendo 10 questões, né? Mesmo sendo um número razoável aí de questões, eu deixaria para lá, porque é uma matéria gigante, eles colocaram muita coisa no edital, e para você não faria sentido tentar estudar do zero uma matéria tão grande em pouco tempo, sendo que você tem que revisar as outras matérias, as outras tantas matérias dentro do concurso, né? Estatística é uma matéria simples, dá para você fechar rapidinho essa matéria lendo, basicamente, né? Lendo e fazendo os exercícios. Matemática financeira é uma matéria que, foi o que eu te falei, se você estudar, é muito capaz de você acertar 100% das questões. Então, mesmo que demore um pouco para você estudar, mesmo que você tenha que dar um peso a mais, justamente por causa do tempo que demora mais para você compreender o conteúdo, vale a pena porque são 5 pontos meio que certos, assim, sabe? Não é a mesma coisa de TI, por exemplo, que não são pontos certos, porque é pouco cobrado, muito pouco cobrado, né? A mesma coisa que raciocínio analítico, inglês, pô, não vale a pena, porque é tanta coisa, tem interpretação em inglês ainda, não é uma matéria que vale a pena ser estudada, essa matéria de inglês, mesma coisa mais ou menos a de TI. Agora, se é uma matéria que, se você estudar, você vai acertar com certeza 5 questões, pô, estuda a matéria, estuda direitinho a matéria, faça as revisões, que lá na hora você vai ter 5 pontinhos deliciosos a mais. E todas as de conhecimentos específicos, com certeza tem que estudar todas as de específicos, até porque a menor delas, né, as menores, são de 13 pontos, né? A única que passa de 13 pontos nos conhecimentos básicos aqui é a matéria de português. Beleza? Isso significa o quê? Que você
vai deixar, ó, essa é a grande sacada que eu quero que você leve aqui. Você vai deixar mais questões em branco desse lado aqui. E desse lado aqui, de controles de conhecimentos básicos e de conhecimentos específicos, você vai errar mais questões, né? Provavelmente. Você vai deixar menos questões em branco, mas você vai errar mais questões. Aí você tem que pensar, né? Das suas estratégias aqui, primeiro, qual vai ser a melhor e se daria, por exemplo, nessa estratégia de 149 pontos, se daria para você deixar, sei lá, 30 questões em branco aqui dos conhecimentos básicos, mas errar poucas, né? Errar só 5. E errar umas 10 aqui dos conhecimentos específicos, mas deixar só umas 6 em branco, né? Deixar poucas questões em branco nos conhecimentos específicos. Talvez essa seja uma estratégia bem bacana a se pensar, tá? Mas aí você tem que descobrir, ó, qual é a quantidade mais ou menos que eu posso deixar de questões em branco aqui, né? E qual a quantidade mais ou menos que eu posso deixar de questões em branco ali para eu poder errar um pouquinho mais, mas também estar na margem ali da minha nota de corte, beleza? Por isso que eu falo que a nota de corte é muito importante, porque aí você pode pensar toda a sua estratégia em relação a ela. Eu espero que você tenha curtido essa aula. A gente vai ter aí bastantes aulas sobre alguns concursos específicos, né, dentro do ritmo de estudos, mas é claro, o ritmo de estudos não é só para concursos específicos. O ritmo de estudos é um curso voltado muito para técnicas de estudos, né, memorização, às vezes você conseguir excluir um conteúdo que cai menos, né, um conteúdo e adicionar, né, colocar mais peso, mais mapas mentais, por exemplo, mais questões em conteúdos que caem mais. Essa é a grande ideia ali por trás da técnica toda dentro do ritmo de estudos. Eu estaria super feliz, super satisfeita se você conseguisse entrar aí na minha próxima turma do ritmo, que está com as matrículas abertas, ok? A gente se vê por aí, um grande beijo, um abraço e tchau!